Olá galera, vamos agora estudar nessa videoaula as ideias e os conceitos sobre otimização, tá? Que envolve problemas aplicados aí, da derivada, tá? Então vamos começar com algumas definições. Essa primeira videoaula sobre otimização vai ser mais conceitual para depois a gente estar aplicando em alguns problemas, tá? E aí nós vamos ver mais diretamente as aplicações da derivada aí, ou das derivadas. Definição, então vamos começar aqui com a definição 1. Seja C um número no domínio de D, no domínio D de uma função f. Então f de C é o valor máximo absoluto de f, tá? Se para todo x em D, ou seja, o domínio de f, o f de C, ou seja, a imagem de C, é maior ou igual que f de x, ou seja, o C é o elemento do domínio que tem a maior imagem, tá? Por outro lado, f de C é o valor mínimo absoluto de f, se para todo x em D, f de C é menor ou igual que f de x, ou seja, a imagem de C é menor ou igual que a imagem de qualquer outro elemento do domínio da minha função f, tá? Vamos para definição número 2. Opa, desculpa, queria só chegar um pouquinho mais para o meio da tela. Nessa definição número 2 nós temos o número FC é um valor máximo local de f. Então note que tem diferença, de ser valor máximo absoluto e valor máximo local, tá? De D se f de C é maior ou igual que f de x quando x está próximo de C. Qual que seria outra forma de pensar nisso? Para qualquer vizinhança, tá, de C, então se eu olhar para uma vizinhança de C, o f de C for maior ou igual que todos os elementos dessa vizinhança, a gente fala que o f de C é um valor máximo local, tá bom? Então nota que aqui a gente tem a ideia de ser máximo local, tá? Quando x for igual a C, ele será máximo, a imagem de C será um valor máximo local se quando eu estiver pegando valores próximos de C, ou seja, em uma vizinhança de C, eu tiver f de C maior ou igual que f de x para todo x. Em contrapartida aí, por outro lado, quer dizer, o valor mínimo local, a ideia parecida, só vai inverter, que em vez de eu estar olhando o f de C como a maior imagem dentro dessa vizinhança de C, agora eu vou olhar para o f de C sendo a menor imagem nessa vizinhança de C, Então, o f de C é um valor mínimo local se para todo x próximo de C, ou em uma vizinhança de C, para todo x próximo de C, o f de C for menor ou igual que f de x, ou seja, a imagem de C é menor, tá? Ou igual, naquelas hipóteses, que a imagem de todos os elementos de x próximo de C. Vamos discutir essas duas definições nesse gráfico aqui, tá? Eu vou aumentar, deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui um pouquinho, mas mantendo as informações aí para vocês. Acho que melhorou. Olha só, esse gráfico aqui é da função x à quarta menos x ao cubo menos x ao quadrado mais x menos 1, tá? Então, nota o seguinte, esse valor que x igual a, nesse ponto que x igual a minha função assume, tá? O f de a é um mínimo, é um valor mínimo absoluto. Por quê? Tá? Qualquer que seja x pertencente ao domínio dessa minha função f, que são todos os reais, nesse caso, f de x vai ser sempre maior ou igual que f de a, tá bom? Então, f de a, tá? A imagem de a é menor ou igual à imagem de todos os elementos do domínio da minha função f. Logo, f de a é um valor mínimo absoluto. Aí aqui toma cuidado uma coisa, gente.
como que olhando o gráfico eu sei que a imagem de A é a menor das imagens, comparando com as imagens de todos os elementos do domínio? Só pensar o seguinte, o que determina a imagem aqui num gráfico no plano cartesiano? O que seria um limite inferior para essa imagem, tá? O valor mínimo da imagem. Só pensar o seguinte, o gráfico da função aqui no f de A, né? Quando eu pego aqui A e o f de A vai estar aqui no eixo Y, se eu traçar uma reta paralela ao eixo X e passando por f de A, essa reta vai tocar o gráfico aqui nesse pontinho aqui, tá? Que é o ponto mais baixo do gráfico em relação à origem. E nota que o gráfico, em momento algum, ele irá passar para baixo dessa reta, tá? Eu estou pensando na reta paralela ao eixo X aqui embaixo, está tocando aqui no pontinho que está a setinha aqui, tá? O cursor do mouse, tá bom? Então, realmente que é o ponto, é o menor valor, tá? Que a minha função assume, tá? Porque o gráfico está todo ele para cima desse valor. Então eu tenho aqui f de A como um valor mínimo, tá bom? Valor mínimo aí. Agora olha só, se a gente olhar aqui, o f de C, ele é um valor mínimo. Só que ele é um valor mínimo. Olha que onde está o C aqui e o cursor do mouse aqui. O f de C, ele é um valor mínimo local, tá? Por quê? Numa vizinhança que se eu pegar o X aqui próximo de C, o que está acontecendo aqui? A imagem de C vai ser o menor. Por exemplo, se eu pegar do B, aqui do meu valor X igual a B para a direita, né? No intervalo de B até mais infinito. Ou então eu posso colocar aqui de B até 2 aqui, por exemplo, né? Nesse intervalo, nessa vizinhança de C, vocês podem observar que a imagem de C é o menor valor, tá? Só que ele é o menor valor em uma localidade, tá? Por isso que a gente fala valor mínimo local. Nota que ele não é um mínimo absoluto, porque o f de A é menor do que o f de C, tá? Agora, o f de B aqui, ele é um valor máximo. Presta atenção, o f de B é um valor máximo local. Porque se eu pegar aqui do 0 até o C aqui, por exemplo, né, um pouquinho antes do C aqui, para ficar igual, né, o que eu pego para a esquerda e o que eu pego para a direita de D, o comprimento que eu pego para a esquerda e para a direita de B. Então, se eu pegar numa localidade aqui próxima de B, o f de B vai ser o maior valor nessa localidade, vai ser a maior imagem, tá? Só que o f de B, ele vai ser a maior imagem só nessa localidade próxima de B, tá? Se eu ampliar e olhar para o meu domínio como um todo, e qualquer valorzinho que eu pego aqui, ó, aqui acima do eixo X aqui, ó, já está superando o valor de B, né? Ele está sendo maior que o valor de B. Então, o f de B é o máximo local, é o valor máximo local. Essa função não tem máximo absoluto, tá? Porque ela vai crescer aqui infinitamente, tá? Tanto quando eu pensar x tendendo a menos infinito, quanto eu pensar x tendendo a mais infinito, essa função vai crescendo infinitamente. Então não tem como eu colocar um máximo, um valor máximo absoluto para essa função, tá? Aqui eu estou explicando, né, para quem tem minha apostila aí, né, principalmente os meus alunos, tá? Então aqui só algumas observações. Se f de A é o valor máximo absoluto, dizemos que A é um ponto de máximo absoluto, tá? Se f de A é o valor mínimo ou máximo local, dizemos que A é um ponto mínimo ou máximo local, um ponto de mínimo, tá? Então a gente fala ponto de máximo e ponto de mínimo. Aqui eu faltou colocar, gente, deixa eu ver aqui, é o absoluto, né? Máximo ou mínimo aqui, tá? Entre parênteses aqui.
mas é a mesma terminologia. Se o f de a é valor máximo ou mínimo absoluto, então eu falo que o valor a aí, né, que o x igual a A é um ponto de máximo ou de mínimo absoluto de f. Aqui começa um teorema, né? É o teorema do valor extremo. Se f for contínua em um intervalo fechado, bem, então aqui é um intervalo fechado, o que significa isso? Os intervalos a e b desse conjunto, desse intervalo, pertencem ao intervalo, tá? Então f assume um valor máximo absoluto fc e um valor mínimo absoluto fd em certos números c e d, tá? Em AB. Então vamos ver aqui nessa figura aqui, vamos ver se dá pra gente, tá? Vamos estudar essa figura aqui, essa figurinha aqui, a figura 20, que é, na verdade, uma limitação, né, a função, tá, que a gente trabalhou na figura 19. É a mesma lei de formação, só que aqui agora o meu domínio, eu estou pegando o intervalo de A até C, fechando em A, fechando aí, né, de A até C. Então nota que essa função tem um máximo, né, para essa função agora com domínio. Nota que agora eu mudei o domínio, tá? Para esse domínio, para essa função, a partir do momento que eu defini um novo domínio, eu estou definindo uma nova função. Então, ó, aqui eu tenho um valor máximo absoluto, que é o f de b. Nota que todos os elementos de A até C, o x variando de A até C, vai ter imagem menor do que a imagem de B. Então, f de B é maior ou igual que f de x para todo x no intervalo de A até C. Tudo bem? Então, nota que existe, é isso que está mostrando o teorema, tá? Agora aqui é o seguinte, qual que é o menor, né? Qual que é a menor imagem aí, tá? Nota que aqui esse teorema é importante porque, vamos ler aqui de novo para entender. Se f for contínuo em intervalo fechado, toma cuidado, essa condição aqui é importantíssima, tá? Porque se f não for contínuo, eu posso ter uma descontinuidade aqui e quando o x se aproximar desse ponto de descontinuidade, a função pode ir por mais ou menos infinito e aí eu perco qualquer noção, tá? Por exemplo, a função f de x igual a 1 sobre x, tá? Se eu definir ali, tá? Fizer uma função definida com duas sentenças, f de x igual a 1 sobre x, tá? Se o x é diferente de zero, e sei lá, bota 2 se o x é igual a zero, tá? E coloco como domínio dessa função, quer dizer, eu quero olhar para essa função no domínio, tá? Só para uma parte reduzida dela. Um intervalo fechado de menos 1 até 1. Vocês vão ver que essa função ela não tem nem valor máximo nem valor mínimo, exatamente por causa dessa descontinuidade, tá bom? Vocês vão ver que quando x tende a zero pela esquerda, a função vai para o menos infinito. Quando x tende a zero pela direita, a função vai para o mais infinito. É uma limitação dessa função que a gente já estudou anteriormente, tá? A gente já sabe o comportamento do gráfico quando o x se aproxima do zero, tanto pela esquerda quanto pela direita. Então aqui na verdade esse teorema está nos falando que se o domínio da função é um intervalo AB, ou se eu estou olhando o domínio da função para ser até os reais, mas eu quero olhar para um intervalo AB ali, na verdade eu tenho o melhor aqui, né, o mais correto, né, é definir o domínio da função como intervalo fechado AB. Então eu vou ter a garantia que existe um valor mínimo absoluto e existe um valor máximo absoluto, tá? E aqui olhando para o desenho, ó, como a função é contínua, né, ela vai ter uma curva ligando os pontos que são determinados pelos dois extremos, tá? E aí para você passar, vamos pensar numa ideia mais intuitiva, para passar
do ponto aqui, por exemplo, do A do f de A até o CF de C, e isso percorrendo todos os pontinhos fornecidos pela função, não tem jeito, galera, tá? Eu posso ter os dois extremos como valores máximos e mínimos ou vice-versa, tá? Ou ali no meio, igual acontece aqui, ó, a função pode subir, chega num ponto máximo, começou aqui embaixo, f de A, o menor valor possível. Aí sobe, 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 ultrapassou o f de C. Mas para chegar aqui no f de C, vai ter que descer, vai ter que voltar a descer, né? Então, eu acabo tendo um valor máximo absoluto, tá? Que é no f de B. E o B é um ponto de máximo absoluto nesse caso aqui, tá? Aí nota que essa extremidade C, ela não nos diz nada, tá bom? O princípio é que o f de C ele não é nem máximo nem mínimo, tá? Absoluto. Mas o f de A eu poderia ter eu poderia ter aqui no meio um elemento aí D, tal que f de D fosse a menor imagem aqui, tá? Nesse caso aqui, nesse exemplo, não tem. Se vocês notarem, o f de A aqui vai ser a menor imagem, então vai ser o valor mínimo absoluto, tá? Tudo bem? A ideia aqui é o seguinte, é passar a existir, a partir do momento que eu pego como domínio da função o intervalo de A até C fechado, eu tenho a garantia, se a função for contínua, eu tenho a garantia que os valores máximos e mínimos vão existir, tá bom? Vou passar aqui um pouquinho mais. Isso é só questão de... E aqui eu estou explicando, tá, galera? Na forma escrita. Você pode dar uma lida aí depois. Nota aqui, ó, importantíssimo, contradomínio de f, tá? É o intervalo aqui, f de A até f de B. Na verdade, poderia ser, né? Vamos olhar aqui. Ó, nesse caso aqui, tá? A imagem dessa minha função, definida nesse intervalo de A até C, vai ser o f de A, o menor valor, fechado no f de A, até o f de B, que é o maior valor, né? Deixa eu ver se eu escrevi certo ali embaixo. E esse intervalo aqui é a imagem de f. Então nota que este contradomínio que é a imagem de f, ele é quem? Ele é um intervalo fechado, né? Então, intervalo fechado, ele tem o maior elemento, ele tem o menor elemento aqui dentro, aqui, tá? Então nota o seguinte, o maior elemento, tá, é o f de B, que é o extremo, a maior extremidade desse intervalo fechado. E o valor mínimo absoluto vai ser o f de A, que é a menor extremidade do intervalo, tá? Que é a imagem. Então nota, se vocês conseguirem enxergar a imagem da função f, vocês conseguem, colocando aqui na ordem crescente, como é o correto, né? Escrever o intervalo na forma crescente, da menor extremidade para a maior extremidade. A menor extremidade f de A é o valor mínimo absoluto, e o f de B, neste caso aqui, que é a maior imagem lá, tá? Ele é a extremidade aqui superior, digamos assim, né? Então ele é o valor máximo absoluto, tá? Para esse caso, tudo bem? Aqui eu coloquei aqui, ó, mais para baixo, a condição do porquê que f tem que ser contínua nesse intervalo, tá? Se eu olhar aqui, essa função até ela tem, deixa eu ver como que eu defino essa função aqui mais para baixo. Então aqui eu tenho o esboço de uma função, tá? Definindo intervalo de 0 até 2. Aqui eu tenho parte que é uma função quadrática, que também parece ser uma função quadrática, tá? Mas eu quero só analisar aqui para vocês o gráfico, tá? Nota que f não é contínua, tá? Em x igual a 2.
ó, desculpa, em x igual a 1, ela tem um ponto de descontinuidade aqui, tá bom? E nota o seguinte, qual que é, né, pergunta, qual é o valor máximo absoluto dessa função? É o f de 1 que é 3? Não. Porque se eu pegar o conjunto imagem dessa função, o conjunto imagem dessa função são todos os valores variando de 0, são todos os valores variando de 0 até 3, né? 0, que é a imagem, só um minuto, 0, que é a imagem aqui do 2, né? E 3, que não é a imagem de ninguém, né? Porque o 3 seria f de 1 se essa bolinha aqui não tivesse aberta. Mas nota que a bolinha aqui está aberta. Significa o quê? Esse ponto não pertence ao gráfico da função. Na verdade, a imagem do 1 está sendo definida aqui embaixo. 1, provavelmente 1 aqui. A imagem do 1 é 1. Então, nota que o 3 não é imagem de ninguém na função. Tá? Porque ele seria do 1, mas o 1 já está definido aqui embaixo. A imagem dele. Porque eu coloquei bolinha fechada aqui embaixo. Então, nota que a conjunto imagem dessa função é 0, fechado no 0, até o 3, aberto no 3. Porque o 3, ele limita, ele determina meu intervalo. Ele é um extremo do intervalo, mas ele não pertence ao intervalo. E o fato do 3 não pertencer ao intervalo significa o quê? A minha função pode ir se aproximando do 3 o tanto quanto eu queira, né? 2,9, 2,999, 2,9999 e assim sucessivamente, infinitamente, nunca chegar no 3, e aí eu não vou ter um valor máximo definido, tá bom? Então nota que aqui é um exemplo de como a condição de que f tem que ser contínua nesse intervalo fechado, que é o meu domínio, é fundamental, tá? Se eu não tiver essa condição, eu não posso afirmar nada disso. Opa, deu um pulo aqui. Tava na seta, voltou lá, galera. Só um minuto. Então, nota o seguinte, de novo, f tem que ser contínua para o teorema funcionar, tá? Para eu ter a garantia que a função possui um valor máximo absoluto e um valor mínimo absoluto. Aqui eu coloquei uma beleza. Então aqui eu coloquei mais uma situação, a condição de que o intervalo tem que ser fechado no teorema do valor extremo também é fundamental para garantir os valores extremos. Olha essa figura 22 aqui. Então olha só, eu peguei aqui uma função e a definir, né, a definir o seu domínio do 0 até o 2. 0 aberto e 2 aberto também. Significa, o 0 e o 2 são extremos no meu intervalo, limitam e definem meu intervalo, porém eles não pertencem ao intervalo. Aí o que pode acontecer? Como meu intervalo não é fechado, eu posso ter uma coisa desse tipo aqui, ó. Quando o x tende a 2, os valores, né, as imagens de todo x tendendo a 2 aí, pode extrapolar qualquer valor e ir para o mais infinito. Então essa função não existe máximo absoluto. Da mesma forma, quando o x tende a 0 aqui pela direita, eu posso ter, aqui apareceu 1,5, tá? Eu posso ter os valores decrescendo e se aproximando desse pontinho aqui que está aberto, é o f de 0, mas nunca chegar nesse valor que é o menor, tá? Que é o que a gente chama de cota inferior, tá bom? Porém, não existe nenhum valor aqui entre 0 e 2 que sua imagem seja menor que todas. Eu sempre vou conseguir uma imagem menor e se aproximando aqui do que parecer 1,5, tá bom?
Então aí tem a segunda condição, né? O intervalo, né, que vai definir que será meu domínio, tem que ser fechado para eu ter a garantia da existência dos valores máximos absolutos, do valor máximo absoluto e do valor mínimo absoluto. Então, olhando o desenho, dá para a gente ter uma ideia melhor a respeito disso, tá? Agora aqui, ó, eu vou para o Teorema de Fermat. Se f tiver um máximo ou mínimo local, tá, em C, ou seja, o C vai ser um ponto de máximo ou ponto de mínimo, e se f' de x de C existir, então f' de C é zero, tá? Ou seja, se o C é o máximo ou mínimo local, ou até mesmo global, a derivada nesse ponto C, se existir, ela tem que ser zero, tá bom? Definição aí de ponto crítico. Então, um ponto crítico de f é o número C pertencente ao domínio de f, tal que f' de C igual a zero, ou f' de C não existe, tá? A gente chama de ponto crítico. Aqui, galera, vocês têm que pensar o seguinte: se f, vou voltar no teorema de Fermat aqui rapidinho. Se o C, né, se em C tiver um ponto de máximo ou de mínimo, o que significa? A minha reta tangente nesse ponto de máximo ou mínimo, minha reta tangente ao gráfico de f, nesse ponto, tá? CF de C, né, que é o ponto aí onde eu tenho fornecido o valor máximo e o valor mínimo, a derivada nele tem que ser zero, porque a reta tangente aí tem que ser paralela ao eixo x. E uma reta paralela ao eixo x tem coeficiente angular igual a zero. Como meu f' de C é o coeficiente angular, então f' de C tem que ser igual a zero. Então tá vendo como as coisas se encaixam? E aqui eu tenho mais um teorema: se f tiver um máximo ou um mínimo local em C, então C é um ponto crítico de f, tá? Então tem um ponto máximo ou mínimo em C, então a gente fala que C é um ponto crítico de f. Aqui, ó, método do intervalo fechado é para encontrar os valores máximo e mínimo absoluto de uma função f em um intervalo fechado AB. Então nós já vimos, né, que todo intervalo, toda função contínua, tá, definido em intervalo fechado A até B, possui valor máximo e valor mínimo absoluto, tá? Aqui é como se fosse um roteirinho para você, é um roteirinho para vocês encontrarem. Eu vou terminar essa videoaula nesse exemplo 15, tá? Então aqui, encontre os valores de f nos pontos críticos de f. Como é que eu encontro os pontos críticos de f? Calculo a derivada igual a zero. Eu procuro os elementos do domínio que zeram a minha derivada. Depois eu vou calcular, aí eu vou pegar esses pontos críticos e determinar a imagem deles pela função. Então eu volto lá na função original e determino a imagem deles ali para comparar com as imagens dos extremos, das extremidades, tá bom? Que é o passo 2. Aí o 3 é só observar e concluir, né? Eu vou olhar os valores que estão aí, os pontos, as imagens dos pontos críticos e as imagens das extremidades, comparar e ver qual é a maior, qual que é a menor, tá? Então vão aqui para o exemplo 15. Encontre os valores máximo e mínimo absolutos da função f de x, x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 1, onde, né, o x está variando entre menos meio, ele é maior ou igual que menos meio, e menor ou igual que 4. O que significa isso? A minha função está definida no intervalo menos meio até 4, cochete para dentro nas duas extremidades, porque é um intervalo fechado, né? Por que eu sei que é fechado? Porque está aqui, ó, x é maior ou igual. Se ele pode ser igual, é porque o menos meio pertence a esse intervalo, né? Se o x é maior ou igual que menos meio, o menos meio
por causa da igualdade, ele pertence ao intervalo. X menor ou igual que 4, o 4 também pertence, porque o x pode ser igual a 4. Então, qual que é a ideia? Primeiro passo, vou pegar minha função f de x e vou derivar. Derivada de x ao cubo, 3x ao quadrado. Derivada de menos 3x elevado a 2 vai dar menos 6x. E vou igualar a zero. Aqui, quem quiser pode usar a fórmula de Bhaskara à vontade. Eu achei mais fácil colocar o 3x em evidência. Tá? Então, isso aqui é um fator comum. Estou colocando 3x aí em evidência. Deixa eu ver se aparece aqui, só para eu dar uma ênfase ali. Quando a gente não tem aquele elemento c aqui na equação do segundo grau, a gente pode fazer isso, tá? Ó, fator comum, que eu coloquei em evidência, é o 3x. Deixa eu colorir aqui de outra cor para dar um destaquezinho diferente do vermelho. Então vai ficar 3x vezes x menos 2. Isso é igual a zero, tá? Aqui, gente, deu um espaço aqui porque eu fui escrever fator comum, mas aqui tem vezes 3x vezes x menos 2. Isso implica o quê? Eu tenho um produto que dá zero. Ou o primeiro fator é zero, 3x igual a zero, ou o segundo fator x menos 2 é igual a zero. 3x igual a zero, eu concluo que x é igual a zero. E x menos 2 igual a zero, eu concluo que o x é igual a 2. Então, aqui eu tenho as duas raízes da equação. Assim, eu tenho os dois pontos críticos dessa minha função. Agora, o que eu vou fazer? Pego esses dois pontos críticos e comparo, tá, esses valores, x igual a 0, x igual a 2, com a imagem, tá? Eu pego esses dois valores, comparo a imagem deles, dos dois pontos críticos, ó, x igual a 0, x igual a 2, com as imagens dos extremos. Quais são os extremos? X igual a menos 2, x igual a menos meio e x igual a 4. Então, agora jogar na função e fazer conta, tá, gente? São expressões numéricas que vão aparecer aqui, ó. F de 0, 0 ao cubo, menos 3 vezes 0 ao quadrado, mais 1, isso dá 1. Né? Resolver expressões numéricas. F de 2, ó, joguei na função, fiz a continha, x igual a menos 3. F de menos meio, mesma coisa. Aqui tomar cuidado, porque a gente está mexendo com fração. Quando chega nessa penúltima parte aqui, tem que tirar o m, tem que fazer aqui pelo método MMC, tá? Que é o mais comum aí, o pessoal usa. Na verdade, vocês podem fazer usando frações equivalentes, que na verdade é o que justifica o MMC, né? Mas como o pessoal fala muito MMC, eu estou falando também. E o último ponto, F, quando x é 4, né? Substituir e cheguei. Agora, comparando os quatro valores aqui, as quatro imagens, eu tenho que o 29, que é o F de 4, é o valor máximo absoluto. E o menos 3, que é o F de 2, é o valor mínimo absoluto. Tá, galera? E aí, eu vou terminar essa videoaula nesse exemplo, tá? Na próxima videoaula continuamos aí, tá? Para chegar nos probleminhas. Então, até a próxima videoaula aí. Abraços a todos aí.